Hoje é domingo, o dia que eu estou gravando esse vídeo, apenas para situar vocês no espaço-tempo. E é importante porque hoje pela manhã, final da manhã, início da tarde, o Twitter teve uma hashtag Bolsonaro traidor. As pessoas levantaram essa hashtag chamando Bolsonaro de traidor, ainda motivadas pela escolha do presidente Bolsonaro em nomear ou indicar, no caso, Cássio Marques para ser o novo ministro do STF no lugar de Celso de Mello. Essa indicação de Cássio Marques foi muito polêmica, principalmente dentro do núcleo bolsonarista. Porque foi uma indicação de Bolsonaro que agrada completamente ao Centrão. Bolsonaro conheceu o Cássio há pouco tempo, mas é um nome que agrada ao Centrão, é um nome contra a Lava Jato, contra a prisão em segunda instância, agradando assim o Centrão, tanto que ele é do Piauí, muito próximo a Ciro Nogueira, do PP. Ciro Nogueira, alguém próximo a Bolsonaro, nessa nova etapa do bolsonarismo, onde o Bolsonaro abandonou bastante o núcleo ideológico do governo e agora está muito mais adepto ao Centrão. Uma estratégia, claro, para sobreviver e principalmente conseguir ser reeleito em 2022, que é o grande objetivo de Bolsonaro como deputado de baixo clero, extremamente fisiológico, que ele sempre foi e continua, sempre foi como deputado e continua sendo como presidente da República. E o Rodrigo Constantino aparentemente disse, na verdade ele disse, né, mas pelo que ele deu a entender, que o presidente Bolsonaro aparentemente indicou o Cássio Marques sem consultar a ala ideológica do governo. E isso, claro, acabou causando um enorme quiprocó. A ala ideológica dos evangélicos, com Silas Malafaia, dentre outras pessoas, ficou bastante revoltada com o Bolsonaro, porque eles esperavam alguém terrivelmente evangélico, e isso não aconteceu. Muitos começaram a falar que o Cássio era petista, que o Cássio ele já tinha passado por governos do PT, que ele era uma decepção. O Janaína Pascoal também falou das posições pouco conservadoras do Cássio. O próprio Abraham Weintraub lá nos Estados Unidos falou também sobre isso, deu a entender que ficou também decepcionado com a escolha, coisas do tipo. E hoje tudo acabou sendo culminado com a hashtag Bolsonaro traidor. Porque ontem, sábado, à noite, o Bolsonaro, junto com o David Alcolumbre, ou Davi Alcolumbre, como você queira chamar, se reuniram para um jantar, uma cerimônia privada, obviamente, pelo menos eu não fui convidado, na casa do Dias Toffoli, ministro do STF. Então eles foram até a casa do Toffoli ontem à noite, um evento fora da agenda, o Cássio esteve junto e começou a correr uma foto do Bolsonaro abraçando o Dias Toffoli, abraçando um ministro do STF. Pronto, tudo isso já foi suficiente para levantarem a hashtag Bolsonaro traidor. E eu comecei a verificar quem eram os que estavam agitando essa hashtag, porque é muito difícil, pessoal, você conseguir botar uma hashtag nos Trending Topics do Twitter. O que são os Trending Topics do Twitter? São os assuntos mais falados do momento. E a não ser que esteja acontecendo algum evento naquele momento, como por exemplo uma partida de futebol e um jogador faz um gol, aí todo mundo começa a comentar, de modo, não vou dizer orgânico, mas de modo espontâneo, é muito difícil. E eu comecei a ver quem estavam produzindo as fotos, quem estavam produzindo as montagens, eu vi que era o MBL e o Movimento Vem Pra Rua. Ambos os movimentos romperam com o Bolsonaro já faz algum tempo. Ajudaram na eleição de Bolsonaro, mas depois acabaram rompendo com o presidente da República. E começaram a fazer várias postagens falando que o Bolsonaro tinha traído a população por conta disso, daquilo, quebrou as promessas de campanha. Outros jornalistas também se manifestaram e acabou tendo toda essa mobilização nas redes sociais, principalmente no Twitter, chamando o Bolsonaro de traidor. A grande verdade, pessoal, é que esse assunto ele não muda muita coisa pro Bolsonaro, não. Ele até lá se explicou, mas não muda nada. Na verdade, essa hashtag Bolsonaro traidor, esse movimento negativo em torno do Bolsonaro, ele tem duas análises que precisam ser feitas. A primeira delas é que esse movimento contrário, chamando o Bolsonaro de traidor, é algo que cola com a classe média, as elites, com as pessoas que são adeptas da ideologia da classe média. Político rouba, política é entre roubar e não roubar. Nós temos que olhar a política com um espectro com as lentes da honestidade. E esse tipo de abordagem funciona com a classe média, com a ideologia da classe média. Só que essas pessoas já saíram do Bolsonaro, já esvaziaram o barco do Bolsonaro.
Hoje, quem está com Bolsonaro são dois grupos. O primeiro deles são os bolsonaristas. E o que move essas pessoas na política não é a ideologia da classe média. Poderia ser, mas agora já não é mais. No passado sim, agora não. O que move essas pessoas na política é esse movimento social, esse movimento de expressão social chamado bolsonarismo. Porque essas pessoas, os mais fanáticos do bolsonarismo, os bolsominions, eles não enxergam diferenças entre eles e o Bolsonaro. Eles são a mesma pessoa, porque Bolsonaro é um espelho para eles. Bolsonaro reproduz tudo aquilo que essas pessoas gostariam de reproduzir e por isso que elas seguem o presidente, porque há uma identificação muito forte entre ambos. E quando você começa a ver ataques a Bolsonaro, esse grupo ele fica mais coeso, mais forte, mais unido e mais compactuado com Bolsonaro. As pessoas que votam hoje em Bolsonaro, esse grupo dos bolsominions, não tem a ideologia da classe média. O que eles têm é a ideologia do bolsonarismo. Então, para eles, pouco importa o que vai acontecer. Entretanto, para uma outra parcela das pessoas que ficam falando que foi uma traição porque o Bolsonaro no STF, coisas do tipo, para essa parcela da população, o que o Bolsonaro faz com o STF é uma traição, porque a percepção que essas pessoas têm do STF é que lá é o local onde os políticos conseguem um asilo. É lá onde que eles conseguem a sua salvação. Porque os políticos eles roubam, fazem corrupção e quando eles vão para o STF os absolve. Por isso que eu ouvi muitas pessoas falando que o Bolsonaro está compactuando com quem salvou mensaleiros, com quem salvou corruptos, agora que ele está junto com o STF. Essas pessoas têm, claro, a ideologia da classe média, são contra o STF, mas elas não são bolsonaristas. O bolsonarismo também olha para o STF e enxerga da mesma forma que esse grupo. Só que os bolsonaristas eles são mais adeptos à figura do presidente Bolsonaro porque eles se enxergam, eles têm essa identificação. Esse outro grupo, que também enxerga o STF como sendo um antro de corrupção, eles gostariam de destruir tudo, mas Bolsonaro não mais os representa, porque a ideologia da classe média neles era mais forte do que a ideologia bolsonarista, do que o sentimento de expressão e identidade com Bolsonaro. Então, quando eles viram que Bolsonaro começou a se aproximar do Centrão, começou a se aproximar com Bolsonaro, com o STF, eles se sentiram traídos. Poxa, eu votei em Bolsonaro porque eu achei que ele fosse destruir tudo mesmo que está aí, mas agora ele se alia. Portanto, eu me senti traído. Porém, pessoal, essas pessoas que se sentiram traídas por Bolsonaro, de fato, não mudam absolutamente nada para ele. Podem falar de STF, podem falar de Toffoli, podem falar de Cássio, podem falar de Lewandowski, que para Bolsonaro não muda nada. Porque hoje, a grande parcela de apoio ao presidente Bolsonaro vem de uma camada da população que tem interesse praticamente nulo com o STF, com Gilmar Mendes, com Celso de Mello. Não interessa para essas pessoas com quem Bolsonaro faz aliança. Então, nesse aspecto, o Bolsonaro está muito tranquilo. Porque hoje ele tem lá o grupo de bolsonaristas que vão segui-lo até o inferno, se for possível. E uma parcela maior do apoio de Bolsonaro não se importa com essas questões. Porque a ideologia da classe média que se sentiu traída por Bolsonaro está contra ele. Mas hoje os 40% de apoio é composto por bolsonaristas e também uma parcela da população que não se importa com esses assuntos. Então, para ele está muito tranquilo. É claro que quando você começa a ver esse cenário, quem sai muito enfraquecido é justamente a esquerda. Porque a esquerda perdeu a sua hegemonia perante uma classe social para o Bolsonaro. E como eu falei no meu vídeo de ontem, a eleição em São Paulo é um alerta. Porque o Bolsonaro ele está bem fortalecido com as camadas que antes eram camadas dominadas pela esquerda. Então nós precisamos olhar para essa situação envolvendo classe média, bolsonaristas, camadas mais altas, camadas mais baixas economicamente da sociedade para entender quem está contra Bolsonaro, quais são os impactos disso para o presidente da República, o que motiva essas pessoas? E esse entendimento a gente consegue encontrar aqui no livro, E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal.
Porque nós fizemos um estudo muito minucioso sobre cada uma dessas questões. E por isso, vendo esse movimento, quando nós começamos a identificar que não é um movimento de bolsonaristas traídos, mas sim um movimento de pessoas que votaram em Bolsonaro tendo uma esperança e depois se sentiram traídas, você percebe que isso não vai impactar muita coisa no Bolsonaro. Para eu dar um rosto para vocês, para que vocês possam imaginar, para que vocês possam visualizar as pessoas que hoje se sentem traídas por Bolsonaro, é o Nando Moura. O Nando Moura ele é o porta-voz de tudo isso. Não que ele esteja liderando o movimento, não é isso. Mas o Nando Moura ele é um representante desse movimento de bolsonaristas traídos. Nando Moura era alguém que votou em Bolsonaro porque acreditava que ele fosse fazer as mudanças, limpar a podridão do Congresso, do STF e de todas as outras instituições. Mas vendo que Bolsonaro teve uma postura diferente, eles acabaram se sentindo traídos. Mas hoje, eleitoralmente, para Bolsonaro em primeiro turno, essas pessoas não têm lá grande importância. E isso só mostra, mais uma vez, o quão fundamental é para Bolsonaro, politicamente e eleitoralmente, aprovar a perpetuação do auxílio emergencial, com um benefício social aqui, um Renda Brasil, Renda Cidadão, uma melhora do Bolsa Família. Gostaria de ouvir as suas opiniões, as suas reflexões a respeito desse assunto. O espaço está aqui para os comentários. Clique em gostei, se inscreva no canal e me siga também lá no Twitter, @profileoficial.